Mas vamos cantar, né? Vamos cantar no dia número 3, o valor de uma alma. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro e o mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma poder comparar. Irmãos, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso valor. Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com o Pai, exalto de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmãos, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes o Mestre amado não foi um pedido mais forte que ele nos deu. Não podemos ficar com os braços cruzados se ele de braços abertos por todos morrer. Irmãos, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar dia número 1, a Santa Cidade. É número 1. Vamos lá, se fica alto a gente baixa um tom. Palavras verdadeiras que João testificou na cidade santa que Deus lhe mostrou. O muro e a cidade
Então vamos seguir a mensagem do profeta. Decai essa cidade com as suas portas abertas. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olhai, não faça sal, porque sou o servo teu, guarda as palavras comigo e adorarás a Deus. Amém. Glória a Deus. Um dia nós vamos morar nessa cidade, né? Esse é o nosso objetivo. Gostaria de convidar aqui o irmão Eurípides para fazer uma oração. Temos uns pedidos aqui. Gostaria que ele orasse. A irmã Márcia pede oração por sua neta, né? Isabelle Souza, né? E a irmã Isaura pede oração por seu neto, César, não é isso? Se tem alguém com a necessidade, seja aqui na igreja ou pela internet, nosso Deus pode tudo, né? Ele pode. Só você ter fé, a gente alcança. Vamos colocar diante dele nesse instante. Senhor nosso Deus, Pai amado, aqui estamos, Senhor, neste entardecer, agradecido a Ti, ó Pai, por mais este dia que o Senhor tem nos concedido, ó Deus. Estamos na Tua casa para adorar a Ti, para servir a Ti, Senhor, em todas as nossas dificuldades, as nossas lutas, às vezes até as fadigas, canseira do dia, nos vem nos sufocar, ó Deus. Mas aqui estamos sabendo que servimos um Deus vivo, um Deus de poder, um Deus que ativa todas as nossas forças, ó Pai. Oxalá, Senhor, que nas nossas lutas, nas nossas fadigas, no correr do dia, nós possamos lembrar que estamos aqui na casa do Senhor para Te servir, ó Deus, aonde nós esquecemos todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Ó Deus, abençoa, Senhor, a cada um que entrou por estas portas. Abençoa o pastor que está viajando, que Deus guarde e livre ele de todo desastre, todo mal. Porque sabemos, Senhor, que essas rodovias andam tão perigosas, porque o ser humano já está tão desesperado, porque o homem sem Deus desespera nessas horas tão difíceis, ó Deus. Ó Pai, sustenta-nos, Senhor, na Tua mão. Lembra, Senhor, de cada um que pediu oração, não sei, Senhor, porque o problema que seja, mas que Deus abençoe a cada um, Senhor, aonde quer que esteja, Senhor. Sempre, Senhor, estou pensando no irmão Volison. Não sei, Senhor, o que está passando com ele, até agora não sei, mas de uma coisa eu sei, que Deus é capaz de tudo no nosso meio. Abençoa, Senhor, a cada um nesta hora. Abençoa o pregador desta noite que vai tomar essa plataforma para explicar, para nos assegurar aquilo que nós devemos ouvir e agarrar de um dente, porque estamos vivendo uns dias maus e difíceis, aonde só nós podemos alcançar esta vitória é na Tua palavra. É o Teu cajado que nos consola e nos anima. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa a cada um, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. O irmão Volison, eu creio que ele está bem, né? Eu estive visitando ele no domingo agora. Está bem firme lá, né? Já andando para todo lado. Está recuperando da cirurgia.
graças a Deus, eu creio que Ele estará conosco aqui assistindo os cultos, se Deus quiser. Vamos dar lugar aos diáconos nesse instante. Nesse dia, o meu Deus há de chamar por mim. Eu então lhe direi: eis-me aqui. Como é lindo esse céu que meu Deus preparou, preparou para mim. Como é lindo esse céu que meu Deus preparou, preparou, preparou para mim. Como é lindo este céu, como é belo o esplendor de Deus, onde a paz, o amor, preparada por ti, meu Senhor. Ah, como eu sou grato por poder estar aqui, desfrutando de toda esta beleza. Como é lindo este céu. Nesse dia, o meu Deus há de chamar por mim. Eu então lhe direi: eis-me aqui. Como é lindo esse céu que meu Deus preparou, preparou, preparou para mim. Como é lindo este céu que meu Deus preparou, preparou, preparou para mim. Amém, graças a Deus. Vamos ouvir um trecho da mensagem do profeta irmão Brana, sinais escriturísticos do tempo. Está aqui. The creator of the heavens and earth is here, identifying himself with his people with the same kind of a gift. O Criador dos céus e da terra está aqui, se identificando com o seu povo, com o mesmo tipo de dom, Exactly like it was in Christ, him doing it, exatamente como foi em Cristo, Ele fazendo isto, like it was in Solomon, him doing it, como foi com Salomão, Ele fazendo isto, like it was in the prophets and him doing it, como foi com os profetas, e Ele fazendo isto, like prophesied for the last days. We haven't had it for hundreds and hundreds of years. como foi profetizado para os últimos dias. Nós não tivemos isto por centenas e centenas de anos. And as it was just before his first coming, they had no discernment for hundreds of years, and there come on the scene and somebody introduced the Messiah. E como foi antes da sua primeira vinda, eles não tiveram nenhum discernimento por centenas de anos, e ali isto entrou em cena, e alguém introduziu o Messias And promised the next thing coming right along in the last days as it was then. e prometeu que a próxima coisa viria nos últimos dias, como foi então. Here we are in the last days. Aqui estamos nos últimos dias. Signs that he promised would happen, the world situation just the way it's supposed to be.
Sinais que ele prometeu que aconteceriam, a situação mundial exatamente da maneira que devia estar, The immorality of the world and everything that we got, just in position. a imoralidade do mundo e tudo que temos bem em posição, And the Holy Spirit right in the position, doing exact. e o Espírito Santo bem em posição, fazendo exatamente. Oh, it's a wonderful thing to know that we serve a real God. Oh, é uma coisa maravilhosa saber que servimos um Deus verdadeiro. I feel like telling something now. Eu sinto como que dizendo algo agora. I told it before, but I feel led to say it again. Eu disse isso antes, mas eu acho que me sinto dirigido a dizer outra vez. As everybody knows, I hunt. Como todo mundo sabe, eu caço. Not so much for the game, I like to be in the wood. Não tanto pela caça. Eu gosto de estar no mato. My mother was a half-breed, you know that. Minha mãe era de raça mista. Vocês sabem disso. My mother was a half-Cherokee Indian. Minha mãe era meio índia, Cherokee. Her mother drawed the pension, see, in Tennessee. Sua mãe tinha uma pensão, bem, em Tennessee. So now we find out that in that, I love to hunt. Então, encontramos que nisso eu gosto de caçar. In my conversion, never take, because my first Bible was the wood. E minha conversão nunca tirou isto, porque a minha primeira Bíblia foi a floresta. I could see a flower, how it died. Eu podia ver uma flor, como ela morria. A little seed laid in the ground and rotted. Everything was gone. A sementinha caía no chão e apodrecia, tudo estava terminado. But the next year, there was nothing you could find. Porém, no ano seguinte, não havia nada que você pudesse encontrar. You could take that handful of dirt to the laboratories, not a chemist in the world could find that germ of life in there. Você poderia levar aquele punhado de terra ao laboratório, não haveria nenhum químico no mundo que pudesse encontrar aquele germe de vida ali. But it lived again when the sun come up. Porém, quando o sol subia, ela vivia novamente. It lived again. That let me know there was a life, death, burial, resurrection. Ela vivia novamente. E aquilo me fazia saber que havia vida ali, morte, sepultura e ressurreição. Amém. Graças a Deus. Sobre o som do hino, somente crer, nós vamos ouvir o pastor Abraão nessa noite. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando, né? Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus, né, em 1 Samuel. Os irmãos podem marcar aí, capítulo 28, a partir do versículo 6. O pastor Ivaldo está lá no Mato Grosso, né? Que Deus abençoa a sua viagem e também guarda o seu retorno, né? O anjo do Senhor acampa ao seu redor, guardando. Meu neto está comigo, Felipe, está ali junto com o seu papai, Eliseu, e ficar uns dias conosco, está de férias, né? E hoje ele está na igreja também conosco aqui. Deus abençoe o Felipe, né, meu neto. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 28, a partir do versículo 6.
E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá ela e a consulte. E os seus criados disseram que, em dor, há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens. De noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. E por que, pois, me arma um laço a minha vida para me fazer mal? Saul tinha mandado matar todos os adivinhos e feiticeiros no tempo do seu reinado, né? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Ele estava disfarçado, né? A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, e dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém quem é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: como é a sua figura? Disse ela: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerriam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde, mas nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me pergunta, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino de tua mão e tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isto o Senhor te fez hoje isto, e o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estará comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Grande Deus e eterno Pai, celestial, ajuda-nos nessa noite, Senhor, no decorrer da sua palavra. Dai-nos, ó Deus, um espírito manso e humilde, e ajuda-nos a sermos obedientes à tua palavra. É tão triste para um homem, para um filho, para uma filha de Deus, quando o Senhor não ouve as nossas orações. Isso nos causa angústia, desespero, temor. Jesus amado, ajuda a sua igreja, Senhor. Ajuda todo o teu povo na terra. Livra-nos desses espíritos de desobediências, de maledicências, de mentira, de inveja, de cobiça, de arrogância. Jesus amado, nós repreendemos todos esses espíritos em nome do Senhor Jesus Cristo.
e abençoa a sua palavra no coração da igreja nesta noite. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Eu quero cantar um hino com a igreja, né? 55. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Aqui está ré, irmão. E aí? Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me colocaste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Você é a minha, eu querer, consumidade obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me colocaste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me enxergo seu amor, sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me colocaste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá fico morto, velho eu, lá meu espírito reviver. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me colocaste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Amém. Gozo me traz te obedecer, né? Obedecer a Jesus traz gozo, traz alegria, traz paz, traz segurança. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. A melhor coisa que tem é você sentir a presença de Deus ao seu lado, sentir a presença do seu anjo ao seu lado. Você sente seguro, você viaja seguro, você anda seguro, você dorme com segurança, porque você sabe que o anjo dele está ali com você. Amém? A desobediência traz consequências.
A desobediência de um filho de Deus traz duras consequências. É o que aconteceu com Saul, com o rei Saul. Ele teve uma morte prematura, diz o profeta, por causa da sua desobediência, por poupar aquele rei Amaleque, por poupar aquele povo, aqueles inimigos que Deus havia mandado matá-los. E nós vamos meditar um pouquinho sobre isso na mensagem Demonologia e Estado Religioso. Mensagem Demonologia e Estado Religioso. No parágrafo 67, o profeta diz assim: de modo que não estou salvo hoje, porque eu posso gritar. Não estou salvo porque sinto estar salvo. Estou salvo porque eu satisfiz a condição de Deus em obediência. Desta Bíblia, Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Creio nisto, é isto mesmo, e nesta condição eu estou salvo, porque Deus assim disse. Amém? A mesma coisa é cada um de nós nessa noite. Nós estamos salvos porque Jesus disse assim. Ele nos deu esta salvação, esta vida eterna, da qual nós somos parte do seu corpo aqui na terra, pela sua infinita graça e misericórdia. Mas buscai-me uma mulher com espírito de feiticeira, disse Saul. Por causa da sua desobediência a Deus, ele teve que ir atrás da feiticeira, daqueles adivinhos que ele mesmo havia mandado destruir no seu reinado. Agora, muitos de vocês familiarizados com isto, agora queremos entrar direto, e Deus nos ajuda agora durante alguns momentos a entrar nisso. Agora observe, havia um homem, Saul, que uma vez foi considerado um profeta, pois profetizava com os profetas, está certo? Mestres. Agora aqui este homem estava apostatado, está certo? Mas lembre-se, de onde Samuel disse que ele estaria com ele no dia seguinte, prematuramente. Quer dizer que ele morreu prematuramente, por causa da sua desobediência. E às vezes Deus pode tirar um filho prematuramente, porque Ele não perde um filho. Ele pode tirar ele e guardá-lo lá na sexta dimensão. Fica lá guardado, esperando aquele grande dia glorioso. Prematuramente morto. Veja, muito bem, se você não der atenção a Deus, Deus tira você da terra. Se você não der atenção a Deus, Deus tira você da terra. Veja, na carta aos Coríntios aí, como que Paulo colocou aquelas pessoas em ordem. E ele disse: primeiramente dou graças a Deus por vós, que não há tais coisas entre vós, e assim por diante. E como que não tendes falta de nenhum dom espiritual, dizendo-lhe o que era posicionalmente em Cristo. Então ele começou a repreendê-los e dizer-lhes sobre as pregadoras deles, e como que estava, e como que comiam na mesa do Senhor. Quer dizer, estava tudo desordenado. Nessa mensagem de demonologia aqui, eu não sei se nós vamos chegar lá, mas o irmão Brando diz que profecia nunca vem de citando a Bíblia para você. Às vezes a profecia é até falada, conversada. É interessante isso. A gente viveu na era pentecostal, a gente viu muito isto. Mas entrou uma meninice na igreja, uns espíritos de tonterias, de profecias carnais,
e que não era Deus falando aquilo, era a própria pessoa, o próprio profeta, e o povo tinha tanto temor de Deus, que mesmo assim eles criam naquela profecia que era da carne. Mas havia um temor muito grande na igreja naquela era, muito grande, e às vezes a profecia era da carne, e aquelas pessoas obedeciam aquela profecia, aquela palavra que saiu da boca daquela profeta ou daquele profeta. Às vezes eles profetizavam coisas que eles sabiam que tinha acontecido com aquela moça, tinha acontecido com aquele moço. Aí no culto de oração eles profetizavam aquilo, mas eles sabiam, alguém tinha falado já a vida daquele rapaz, a fraqueza que ele tinha caído ou a fraqueza que ela tinha caído. Então aquilo era uma profecia da carne. Outros citavam a Bíblia: eis meu servo que eu estou convosco. Profecia da carne. Eis meu servo, minha serva, que eu estou vindo te buscar. Nós sabemos que Jesus está vindo nos buscar, citando as Escrituras. Isso era a profecia da carne. Uma certa vez eu estava num culto de oração, eu estava orando no maior fervor, estava no espírito do culto. Uma profeta veio de lá e pôs a mão na minha cabeça e foi expulsar o demônio de mim. Eu falei: eu não estou entendendo aí. Eu estou orando aqui, estou no espírito do culto, sentindo um fervor, e agora essa menina vem expulsar o demônio de mim. Umas coisas erradas, umas tonterias, aquelas coisas, umas vigílias. Nós estávamos numa vigília, numa chácara, e a lua foi baixando e se escondeu atrás de 2 folhas de bananeira grande, e estava ventando, e aquelas folhas de bananeira balançavam, e o povo saía correndo: ó, o anjo, nós estamos vendo o anjo. O anjo era o pé de bananeira que estava balançando. A gente viu isso muito, irmãos. É por isso que a igreja precisa de um profeta. O profeta coloca as coisas tudo no lugar certo, posiciona a igreja, acabou com essas tonterias, tudo que havia no meio da igreja. Até mesmo o homem vivendo com a sua madrasta, ele diz: este homem em Cristo entregai-o ao diabo para a destruição da carne, para que a alma seja salva. Veja, é isso, entregá-lo. A Bíblia diz: por esta causa há muitos fracos e doentes entre vós, e muitos que dormem, que morreram prematuramente. Esse há muitos fracos e doentes de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, esses que dormem espiritualmente. Essa morte é morte espiritualmente, porque tomam a ceia indignamente. Então eles vão morrendo espiritualmente. Eles nunca vão ter força para vencer aquele pecado, para vencer aquela tentação. Vai morrendo, porque ele não discerne o corpo do Senhor. Porque a coisa é séria, irmão. A coisa é muito séria, as coisas de Deus são muito sagradas. Isso não mudou, não, é a mesma coisa hoje. A Bíblia diz: por esta causa há muitos fracos e doentes entre vós, e muitos que dormem, que morrem prematuramente por causa do pecado. Tirasse Deus você do caminho. Bom que Deus tira e leva para lá, isso é um bom sinal, que é filho. Quando Deus tira e leva, morre prematuramente, é prova de que ele era filho, de que era filha. E ele guardou ele lá, guardou ela lá. Aleluia! Isso é um bom sinal de que era cristão, se você fosse tirado a sua vida. Então agora note aqui que Saul era considerado um dos profetas, ou entre os profetas, porque profetizava. E agora ele havia apostatado, porque desobedeceu a Deus, e o seu reino foi arrebatado de sua mão e colocado nas mãos de Davi, a quem Deus havia ungido através de Samuel com aquela botija de azeite. Note então que havia 3 maneiras deles descobrir as coisas da parte de Deus. A primeira era o profeta, a segunda era o sonho, a terceira era o Urim de Tumim, e nenhum respondia. Agora você sabe o que é um profeta, você sabe o que é um sonho espiritual, e você sabe o que é o Urim de Tumim.
Você sabe, outro dia perguntei a um homem a respeito do Urim, e aquele homem não conseguia me dizer o que era o Urim de Tumim. Claro, era Deus respondendo através dele para aquelas pessoas se aquilo realmente era de Deus ou não. O diabo faz uma falsificação de cada um desses: o feiticeiro, o profeta, o cristalomante. Está vendo? Tudo que tem verdadeiro tem o falso. Você sabia que tem até o feiticeiro falso? Porque existe o feiticeiro verdadeiro. Existe o benzedor verdadeiro, existe o benzedor falso. Se tem falso é porque tem o verdadeiro. É porque existe o verdadeiro. E eles fazem os seus trabalhos nas caladas da noite, os verdadeiros feiticeiros, e aquilo tem resultado. Você já pensou nisso? Agora, se o demônio, o diabo, faz coisas contra as pessoas, desmancha casamento, faz marido separar da esposa, o diabo faz através dos feitiços. Faz uma moça casar com um rapaz, mesmo sem gostar dele. Faz o rapaz casar com a moça, mesmo sem gostar dela. Agora Deus, o nosso Deus, faz muito mais por nós. Aleluia. Agora os filhos de Deus e as filhas de Deus não têm que temer a isso, porque isso não vem sobre eles, porque nós temos a proteção divina de Deus em nós. Aleluia. Mas o diabo faz uma falsificação de cada um desses feiticeiros, o profeta e tudo, aquela bola que eles usam, aquilo ali são as falsificações que eles usam. Agora, o Urim de Tumim era pendurado no peito de Arão aqui. O Urim de Tumim cobria aquela pedra e o pendurava no templo, e quando não tinha certeza, ia diante de Deus para a resposta, e uma luz acendia neste Urim de Tumim, que se era da vontade de Deus ou não. Agora, quando o Urim de Tumim não respondia, agora essa era a resposta direta de Deus. Se a luz acendia, é porque Deus estava provando aquilo. Se a luz não acendia, é porque Deus não estava provando aquilo. Aquilo não era a vontade perfeita de Deus. Eles não tinham a Bíblia naquele tempo. Aí o profeta diz: agora o Urim de Tumim de hoje, o adivinho tomou uma bola de cristal para imitar isto. É por isso que existe a bola de cristal. É por causa do Urim de Tumim que tinha lá no peito de Arão, para imitar aquilo. Uma coisa falsa. Deus está em trindade. Os poderes de Deus estão em trindade. E o diabo também tem a sua trindade. E tem também os seus poderes. Ele tem os seus poderes. Quando a pessoa sai dos caminhos do Senhor, desvia, ele fica fora, irmão, da proteção divina. Quando é um filho que tem pais na igreja, muitas das coisas não acontecem com eles, porque tem uma mãe orando, tem um pai orando. Mas eles não estão sob a proteção divina de Deus. É a oração da mãe e do pai que está ajudando eles lá fora. Mas eles estão ali, eles estão promíscios aos poderes malignos. Por isso eles continuam fazendo coisas erradas, mesmo sabendo que eles estão errados. Porque há um poder, há uma força que leva a pessoa a fazer as coisas erradas. E esse poder é o poder do maligno. Mesmo que você não queira fazer, você vai e faz aquilo ali. É porque há uma força levando você a fazer. Mas quando você deseja fazer o que é correto, quando você deseja entrar na presença de Deus, quando você deseja render-se nas mãos de Deus, há um poder do Espírito Santo
que te move para fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que agrada ao Espírito Santo de Deus. Ele tem a sua trindade e seus poderes. Estão em trindade, eu posso provar pela Bíblia. Esse Urim de Tumim era apenas uma bola de cristal. De Deus era o Urim e Tumim, do diabo é a bola de cristal, que o diabo usa hoje, o falso profeta. Lá era o verdadeiro profeta, o diabo é o falso profeta. Aqui hoje, o que temos agora? Ou a feiticeira também. Aí está a trindade do diabo: bola de cristal, falso profeta e os feiticeiros, que se não arrependerem e não entrar debaixo da misericórdia de Deus, vão tudo para o inferno. Apocalipse mostra isso. Ou a feiticeira, ou adivinho, lá tomou o lugar do profeta, do lado do diabo. Está vendo o que eu quero dizer? O feiticeiro tomou o lugar do profeta do lado de Deus. Agora então o Urim de Tumim hoje é esta Bíblia aqui, ó. É o Urim de Tumim nosso. Então quando nós vamos fazer qualquer coisa, nós vamos à palavra de Deus e vemos se Deus aprova aquilo, se aquilo está de acordo com a Bíblia, se está de acordo com a palavra de Deus, aquilo que nós estamos desejando fazer. Esse é o Urim Tumim de Deus para nós hoje. A Bíblia, se alguém entrega uma profecia, um sonho e não confere e repercute a Bíblia de Deus, isto é falso, não creia nisso. Se alguém entrega uma profecia, um sonho e aquilo não confere ou repercute a Bíblia de Deus, aquilo é falso, não creia nisto. Diz o profeta de Deus: um homem veio a mim não faz muito tempo, da Índia, onde estou para ir, um bom pregador, e ele diz: irmão Branham, eu vim aqui, disse uma mulher que tinha o Espírito Santo, e disse, era uma mulher tão afável, tão agradável, e ele disse, e ela tinha casado 4 vezes, e estava vivendo com o 4º marido, e eu disse, bem, como poderia ser isto, Senhor? Irmão Branham disse, como poderia ser isso, Senhor? E eu disse, fui a ele e disse, oh, glória a Deus, disse, aleluia, louvado seja o Senhor. O homem estava fazendo isso. Era apenas um desse tipo, você sabe. Disse, aleluia, louvado seja o Senhor. O Senhor me disse, eis aqui vou dar-lhe um sonho. E ele disse para o profeta, sonhei que minha esposa, eu a vi vivendo em adultério, e ela voltou a mim e diz, oh, você me perdoa, Victor? Você me perdoa? Oh, eu não, ora, eu disse, claro que eu perdoo, e aceito você de volta. Ele disse, agora foi isso que eu fiz, irmão Branham, eu a perdoei. Ele teve um sonho. Eu disse, Victor, seu sonho foi muito admirável, mas o diabo deu isso a você. Ele disse, o diabo deu isso a você. Ele disse, por quê? Ele não confere com a palavra de Deus. Ela está vivendo em adultério, absolutamente ela não pode viver com 4 homens, correto? Se ela deixa aquele e volta para o primeiro, ela está em pior situação do que no começo. Ela tem que viver solteira o resto da vida, eu disse. Você sabe que isto não confere com a palavra de Deus. Seu sonho foi falso. Eu disse, não confere com isto. Quer dizer, o sonho dele não conferia com a Bíblia. Se não confere com a Bíblia, é do diabo. Muitas vezes Deus fala conosco através de sonhos. Mas você não pode inculcar com sonhos. Nós temos que ter muito cuidado com sonhos. Tem sonho que não é Deus que dá para nós, não. Existe pesadelo, existe sonhos horríveis, que não é Deus. E nós não podemos, às vezes, ficar preocupados com aquilo. O irmão Branham diz que a interpretação do sonho é o seu acontecimento. Um dia eu sonhei com a irmã casando e vi uma criança com ela nos braços dela. E ela era casada. E eu disse no sonho, mas meu Deus, essa irmã é casada, por que ela está casando? Eu acordei, contei aquele sonho à minha esposa, fiquei
pensativo com aquilo. E essa irmã tinha casado de pouco e ela não tinha filho ainda. E eu fui no Canedo, aí fui no Bretas, encontrei com ela numa quinta-feira dentro do Bretas com o marido dela, com o esposo. E eles vieram me cumprimentar e eu conversei com eles e o sonho estava na minha mente. Só que eu não falei nada para eles. Eu não ia falar para ela que eu tinha sonhado que ela estava casando com outra pessoa junto com o marido dela. Ele podia me estranhar, eles da mensagem, todos os dois. Eu fiquei com aquilo na minha mente. Numa quinta-feira eu encontrei com eles, ainda cumprimentei eles, conversei com eles. Quando foi no sábado, houve um acidente automobilístico com ele e ela. Ele morreu. Ela escapou, ficou hospitalizada, fez cirurgia, tudo melhorou. Aí, depois que ele faleceu, ela descobriu que ela estava grávida. Ele morreu sem saber que ela estava grávida. Aí a criança nasceu, depois de 2 anos, 3 anos, ela casou de novo. Quer dizer, aquele sonho meu foi eu não entendi por que Deus me mostrou aquilo. Ela não é nem do campo aqui do pastor Ivaldo. Mas na hora que eu encontrei com eles, o sonho veio direitinho na minha mente, mas eu não falei nada para eles, eu não podia falar. Ele podia achar ruim, né? Isso eu encontrei com eles na quinta-feira. No sábado da mesma semana, o moço faleceu. Então, não confere com a palavra de Deus. Quando não confere, então não é de Deus. Quando um profeta entregava uma profecia e falava e queria ver se aquela profecia era verdadeira, ele colocava diante do Urim de Tumim. Então era absoluta a verdade. E se um homem entregar uma interpretação, entregar um sonho, entregar alguma coisa da Bíblia ou algo assim, e não conferir com a Bíblia de Deus, aquilo é falso. Eis o Urim de Tumim hoje, a palavra de Deus. Amém. Fala. E essa é diretamente a voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Aleluia. A voz do irmão Brana é a voz de Deus para a igreja. A Bíblia é a voz de Deus. A mensagem é a voz de Deus. Nós estamos ouvindo a voz de Deus em todos os cultos. Através do programa de rádio, nós estamos ouvindo a voz de Deus através do pastor Joaquim Gonçalves. E se a voz de Deus acendia as luzes no Urim de Tumim, então era absoluta a verdade. E se um homem entregar uma interpretação, entregar um sonho, entregar alguma coisa da Bíblia ou algo assim, e não conferir com a Bíblia de Deus, isso é falso. Eis o Urim de Tumim hoje, é a palavra de Deus. Fala, e essa é diretamente a voz de Deus. Como o Urim de Tumim era antes da Bíblia ser escrita. Amém! Aleluia! Sinto-me meio religioso agora, e não me tome como fanático. Se o fizer, eu sei onde estou, não estou entusiasmado. Aqui está a verdade, a palavra de Deus. Não importa que tipo de sonho você teve, ou que tipo de profecia você entregou, se não for a palavra de Deus, está errada, está errado. Aqui está a verdade, a palavra de Deus. Não me importa que tipo de sonho você teve, que tipo de profecia você entregou, se não for a palavra de Deus, está errado, se não confere com esta palavra. Isto é que é o problema hoje. Um tem um sonho, um tem uma visão, um tem língua, um tem revelação. Isso deixou o negócio tão atrapalhado. Tudo mais, você tem denominações, separam tudo, tem que se trazer isso a um fundamento definitivo, e tal fundamento é a palavra de Deus, é a Bíblia. Aleluia! Ei, profeta de Deus, posiciona a igreja na palavra de Deus. Que coisa boa! Igrejas serão construídas sobre diz, Jesus volta num cavalo branco, eu sei, eu vi numa visão, forma uma igreja desse tipo, aleluia, ele volta numa nuvem,
outro diz, ele volta numa nuvem. Formam desse tipo e dividem, separam-se, um chama o outro de puleiro, o outro é de urubu, o lugar onde piolhos se ajuntam e tudo assim. Ó irmão, isso serve para mostrar, em primeiro lugar, que o seu coração não está certo com Deus. Quando você faz isso mesmo, nós somos irmãos, precisamos ficar um ao lado do outro, precisamos amar uns aos outros, aleluia! Estar no mesmo espírito, no mesmo objetivo da palavra de Deus, no mesmo propósito, porque nós estamos indo para o mesmo lugar, nós seremos arrebatados, nós vamos viver na mesma cidade, no mesmo céu, na mesma terra, juntos, eternamente com Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Agora veja, Saul tinha se desviado, vai lá, Deus tinha escondido o rosto dele. Irmão, a pior coisa que tem é quando você ora, e você percebe que a sua oração não está subindo ao trono da graça de Jesus Cristo. O irmão Brana passou por isso. Isso deve nos dar angústia, nos dar desespero no nosso coração. Nós oramos e às vezes nós mesmos percebemos que aquela oração não está subindo ao trono da graça do Senhor. Alguma coisa está cobrando de nós no nosso coração, na nossa alma, que tem alguma coisa que está impedindo aquela oração de subir ao trono da graça do Senhor Jesus. Tinha se desviado de Deus, e vai lá Deus tinha escondido o seu rosto dele, e ele foi indagar o profeta, e o profeta foi tentar profetizar, e aquilo não saiu. Uma certa feita, meu pai estava esperando o ônibus ali perto onde é o Leite em També, e ele morava aqui em Leopoldo de Bulhões, ele trabalhava na roça aqui, para o lado de Goiavista, e tinha duas irmãs, moça, moravam num barracãozinho beirando a estrada, elas era pentecostal, elas eram da Assembleia de Deus, e ele só andava de coleirinha abotoado, porque ele tinha feito aquela promessa, que Jesus curasse o papo dele, e ele andava, o sol podia estar quente, poeira, tudo, o coleirinho dele estava abotoado. E a irmã, a mãe das moças, diz: irmão Benedito, vamos orar aqui, porque o ônibus vai demorar, nós estamos precisando de ouvir a voz do Senhor, eu quero ouvir a voz do Senhor para essas duas filhas minhas. E ele ajoelhou lá e começou a orar, aí ele ouviu o barulho do ônibus. E aquele tempo, acho que era poucos horários de ônibus, ele levantou lá da sala da irmã, que era perto da estrada, e ele saiu correndo, largou as irmãs joelhadas lá orando. E entrou no ônibus e veio embora. Aí depois, não sei se 1 mês ou 2 meses, ele foi no salão lá que eles congregavam. A mãe daquelas moças chegou nele e disse: e aí, irmão Benedito Timóteo, o senhor saiu correndo para pegar o ônibus, e nós não ouvimos a voz do Senhor, eu queria saber se essas meninas vão casar ou não. E as meninas não eram feias, não. Meu pai olhou para ela e disse: irmã, essas duas filhas da irmã nunca vai casar. Só isso. Pouco tempo eu encontrei com a parente delas no encontro, disse que elas estão lá velhinha, beatinha. Nunca casou. Nunca casou. E ele não chegou a receber lá e falar joelhado, ele saiu correndo para pegar o ônibus. Mas a profecia verdadeira, ela se cumpre. Aquilo que vem de Deus, ela se cumpre. Então vamos voltar aqui em Saul. Ele foi tentar ouvir a voz através de um profeta, e Deus se desligou, não dava visão. O profeta saiu e disse: não consigo. Não, ele nem chegou a me dizer nada
sobre ti. Quer dizer, eu não senti nada, Saul. Orei, mas a coisa não veio, ele não quer falar com você, e não consegui a coisa descer, a unção, o Espírito Santo descer. Bem, então ele disse: Senhor, dai-me um sonho. Noite após noite, nenhum sonho veio. Então ele foi a Urim de Tumim e disse: ó Deus, tentei com os profetas, tentei com o sonho, agora ajuda-me tu, ajuda-me. Desligou, nenhuma luz acendeu, nenhuma luz do Urim Tumim acendeu, continuou escuro. Que desespero, hein? Para Saul. Você já pensou se houvesse Urim Tumim hoje para nós ajoelhar diante dele e orar, e chorar, e derramar lágrimas, e ele não acender? Mas está aqui, ó. O Urim Tumim está aqui na nossa presença. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Então ele recorreu a uma feiticeira baixa, degradada, foi a ela, entrou rastejando, o rei entrou rastejando na casa de uma feiticeira, coisa que ele mesmo era contra aquilo, disfarçando-se, e essa feiticeira vai chamar o espírito de Samuel. Agora sei o que você está pensando. Muitos disseram: este não foi Samuel, mas a Bíblia diz que foi Samuel. E foi Samuel. Foi no tempo do sacrifício de bezerro, de bode, que era sangue de bezerro. Naquela época tinha como fazer isso. Eles estavam no paraíso. Mas a Bíblia diz que foi Samuel. E engraçado como se capta isto, não é? Mas este foi Samuel, a Bíblia diz que foi. E aquela feiticeira podia chamá-lo, e ela chamou Samuel, e Samuel estava num outro lugar, mas ele estava consciente do que estava passando aqui. Isso prova que há um lugar onde estão os nossos irmãos que partiram. Eles nunca morreram. O cristão nunca morre, ele tem vida eterna. E ele ainda estava consciente do que se passava, e ainda se encontrava com seu manto de profeta sobre si. Por isso, irmão, quando você morre, você não está morto, você está vivendo em algum lugar, no outro lugar. Aleluia! Isso alegra o nosso coração, saber que nós temos vida eterna em Cristo. Glória a Deus, aleluia. O homem, quando ele morre, o seu caráter não muda. Se ele morreu, se ele foi para lá como profeta, ele era profeta. Ele levantou como profeta. E aquela feiticeira disse para Saul: eu vejo deuses subir da terra. E Samuel era homem como nós somos. Tinha suas paixões, tinha suas dores, comia, bebia, dormia, tinha suas necessidades fisiológicas, mas ele era Deus na terra, porque Deus habita em nós, Deus habita na sua igreja, Deus habita na mãe, Deus habita em um pai, Deus habita no pastor, e nós temos que crer dessa forma. Esta é a maneira de nós sermos abençoados, esta é a maneira de nós sermos curados da nossa enfermidade. É quando nós cremos que Deus ainda está velado num corpo de carne, num homem cheio de fraqueza, de falha, mas Deus habita ali. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deixe-me parar somente um minuto para fixar essa demonologia um pouquinho. Ela era um demônio. Aquela mulher era um demônio. Ela tinha a unção do demônio sobre ela. Ela era uma feiticeira verdadeira. Ela não era uma falsa feiticeira. Ela era um demônio,
mas ela estava em contato chegado com o mundo espiritual. Agora, hoje, há muitos espíritas, diz o profeta de Deus, que conhece bem mais sobre o mundo espiritual do que as próprias pessoas que professam ser cristã. E quando você não conhece muito o mundo espiritual, o diabo se anda com você. Quando você não crê nas obras dele, você pensa, o profeta diz nessa mensagem, que o diabo é tão real como Deus é real. Se nós não cremos que existe um diabo, nós não cremos que existe um Deus. Ele é tão real como Deus é real. E o profeta diz: deixa-me parar somente um minuto para fixar essa demonologia um pouquinho. Ela era um demônio, mas ela estava em contato chegado com o mundo espiritual. Agora, hoje há muitos espíritas que conhecem bem mais sobre o mundo espiritual do que as próprias pessoas que professam ser cristão. No entanto, ela era um demônio no tempo da Bíblia. Ela era um demônio, mas ela estava em contato com o mundo espiritual. Porque eles crêem naquilo que eles fazem. Eles entram no espírito daquilo que eles crêem. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles crêem, eles buscam, eles fazem as obras porque eles crêem naquilo, naquele poder maligno para fazer o mal para as pessoas. Quando Jesus estava aqui na terra, havia aqueles professores, sábios, mestres, dos melhores que havia saído dos melhores seminários que podemos produzir hoje. Santos homens de reputação, tinha que ser um levita, fosse encontrado, tinha que ser encontrado irrepreensível, justo, de todas as maneiras. E, no entanto, esses homens não sabiam mais a respeito de Deus do que um coelho sabe a respeito de sapatos de neve. Vidas intocáveis, família santa, que nunca tinha acontecido nada de errado com eles, mas eles não entendiam nada do mundo espiritual de Deus. Quando Jesus veio, eles falhou em reconhecê-lo, chamou Jesus de demônio. Ele diz: ele é Belzebu, o príncipe do diabo, está certo? Eis que veio um tipo mais baixo de demônios, que tinha atado um homem lá no sepulcro, e tudo mais. E eles chamaram o próprio diabo, disse: sabemos que és o Filho de Deus, o Santo. O gadareno falou: sabemos, uma legião de demônio, 2.000 demônios, sabemos que és o Filho de Deus, o Santo. E, no entanto, os cristãos daquela época não podiam conhecer Jesus como seu Messias. Eles não tinham entendimento espiritual. Eles estavam cegados para ver que ali havia Deus naquele homem chamado Jesus. Sabemos que és o Filho de Deus, o Santo, está certo? Feiticeiras e feiticeira. Demônios reconheceram-no como o Filho de Deus, enquanto que pregadores instruídos de seminário, de teologia, o reconheceram como Belzebu. Qual estava certo? O diabo ou os pregadores? O diabo estava certo. O diabo estava, diz o irmão Brana. Irmão, isso não tem mudado hoje. Não reconhecemos o poder de Deus para nós desta era, diz o profeta de Deus. Não reconhecemos o poder de Deus. Não importa quanto de ensino você tenha,
Você pode aprender isso à força. Deus não está em grandes palavras. Deus está num coração honesto e rendido a Ele. Você pode ficar de pé aqui, você pode falar grandes palavras como não sei o que é isto. Não te traz mais próximo de Deus. Você pode ficar de pé, ensaiar como repetir o seu sermão, ensaiar, dizer essas coisas. Isto não nos aproxima de Deus. Você pode aprender com o dicionário, a ponto de dormir com um, e mesmo assim, isto não nos aproxima de Deus. O que aproxima o homem e a mulher de Deus é um coração humilde, é um coração submisso, em simplicidade, é que traz Deus à cena. Aleluia! É que traz a cura, é que traz a libertação. É quando nós cremos que Deus está nas coisas pequenas, singela, simples, mas Ele está ali para operar na nossa vida. Um coração humilde, Deus ama. Agora não importa se você sabe o abecedário, isso não faz diferença alguma. Apenas um coração humilde, quebrantado. Deus habita no coração humilde, não em grandes instrução, não em escola, não em teologia, não em todos esses lugares diferentes, não em palavras pomposas, ou não em lugares de classe, na sociedade imunda e podre, fedorenta, a sociedade imunda, hipócrita. Deus não está nisso. Deus está num coração que está rendido a Ele, numa vida que realmente creia nele e que rende a Ele de corpo, alma e espírito. Aí Deus habita em você, aí Deus te dá a libertação, aí Ele te dá a cura, Ele te dá a saúde, Ele te dá força para vencer. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos coisas grandes, nós queremos coisas belas, nós queremos coisas bonitas, mas Deus não está lá. Nós devemos querer é aonde Deus está. Amém? E nós vamos cantar mais esse hino de novo, para terminar, irmão Iraídes. Vamos repetir o hino 55, que ele possa ser o seu guia, que Ele possa ser o nosso guia. Gozo me traz em te obedecer. A desobediência traz consequência. A desobediência traz consequência. O obedecer traz gozo, traz vitória, traz cura, traz paz, traz segurança eterna. Aleluia! Guarda isso, igreja. A desobediência traz consequência, e que consequências duras. Mas a obediência traz paz, traz gozo, traz cura, traz libertação, traz vitória para a igreja. Aleluia. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Sobre a cruz, rege tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Você é amigo, eu querer, gozo me traz, obedecer. Aleluia! E a
Amado, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra, pelo programa que ouvimos, pela voz do profeta que é a voz do Senhor. Nós agradecemos pelos hinos que foram cantados. Aceita o louvor da sua igreja, aceita a nossa gratidão. Cura aquele que está enfermo,